Amém. Vamos então, sem mais demora, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6. Hoje nós vamos estar começando esta série de mensagens que fala sobre a questão da ansiedade. Quem nunca esteve ansioso pode ter certeza que um dia vai ficar. Isso aí é normal, Não deveria ser, mas é normal. Eu acredito que todos nós já ficamos ansiosos por alguma coisa. E nesse capítulo de número 6, o Senhor Jesus ele fala sobre esta questão da ansiedade, de estarmos ansiosos, não é verdade? Estamos sempre ansiosos. O século passado, século XX, nós já estamos, claro, no século XXI, ele foi conhecido pelo século da ansiedade. O homem, quando ele entrou no século XX, ele começou a achar que ele iria resolver todos os seus problemas. Nunca a ciência fez tantas descobertas em 100 anos do que mais toda a história da humanidade. Então, o homem ele acreditava que a ciência ela iria terminar com os nossos problemas. E é bem verdade que os inventos, eles melhoraram o nosso estilo de vida, não é verdade? Acredito que alguns aqui já comeram no fogão a lenha, não é verdade? Mas eu acredito que a grande maioria não tem saudade do fogão a lenha, de ter que cozinhar no fogão a lenha, não é verdade? Não é verdade? Nós falamos que a comida é gostosa, mas demora, caramba, não é verdade? Tem que cortar a lenha, aquela fumaça toda, é bom comer na casa dos outros, não vai fazer na sua casa, Então, não fica tanta saudade assim. Então, é claro que o invento do fogão a gás, do micro-ondas, da air fry e por aí vai, não é verdade? Acredito que tudo isso traz um certo conforto. Mas, apesar de tudo isso, de toda essa tranquilidade que nós aí conquistamos, com as mudanças aí, de termos a luz elétrica em casa, então, apesar de todas essas tranquilidades, apesar de nós termos hoje, o telefone, todo mundo tem telefone, Aí os mais antigos lembram do orelhão, que tinha que colocar primeiro uma fichinha, aquelas filas quilométricas, depois o cartão, depois veio o bip, depois veio aquele celular tijolão, e as coisas foram progredindo, eu não sei amanhã o que será. Tudo isso trouxe conforto, mas nada disso acabou com a ansiedade. Eu diria que nós ficamos mais ansiosos ainda, porque no passado nossos filhos, nossos parentes saíam e não tinha como se comunicar, Hoje você liga, se 30 segundos a pessoa não atendeu o telefone, está desesperado. O que aconteceu? Se atrasar 5 minutos, o que aconteceu? Apesar de termos o celular em mãos, a ciência ela não conseguiu acabar com a ansiedade. Pelo contrário, ela aumentou a ansiedade. Não é verdade? Ela aumentou a ansiedade, apesar de todo o conforto, apesar de tudo. A ciência aumentou a ansiedade. Mas por quê? Nós vamos descobrir, nas palavras do Senhor Jesus, nós vamos descobrir alguns motivos do porquê nós estamos tão ansiosos. Pois Jesus, ele declara, aqui no versículo 25 de Mateus 6, que nós não devemos estar ansiosos. E deixa bem claro isso. Mas por que então nós andamos tão ansiosos? Hoje nós vamos ver os versículos de 19 a 21. Nós vamos aprender a primeira lição. Em primeiro lugar, vamos aprender que você não deve confiar nos bens desse mundo. Não deve confiar nas coisas. Por quê? Porque eles podem ser roubados, ou eles podem se deteriorar. Um dos grandes problemas que nós ficamos ansiosos é porque nós confiamos nas coisas. Ao invés de nós colocarmos nossa confiança em Deus, nós criamos uma sociedade tão tecnológica que a gente confia nas coisas. Nós confiamos nas coisas e não em Deus. Nós pegamos o nosso carro,
todo tecnológico, né? Aí puxamos lá o nosso cinto, né? Segurança, né? Aí o nosso carro tem airbag, tem isso, tem aquilo, retrovisor, e achamos que isso vai nos trazer segurança. Mas geralmente nós esquecemos de orar e pedir: Senhor, nos proteja. É aquilo que diz lá no livro de Salmos: uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Então nós estamos confiando nas coisas e não confiando em Deus. E o Senhor Jesus fala isso aqui exatamente nos versículos de 19 a 21. O Senhor Jesus fala essa questão dos tesouros que devem ser guardados no céu em confiança a Deus, e não na terra em confiança aos homens e aos bens. É isso que ele quer dizer aqui. Mateus capítulo 6, dos versículos de 19 a 21, Jesus está fazendo essa diferença. Você confia nos bens que estão no céu, ou você confia nos bens que estão na terra? É o que ele diz aqui. Veja bem, diz assim, Mateus capítulo 6, acompanhe comigo, de 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também. Perdão, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém. Você consegue entender o que o autor aqui está dizendo, o que o Senhor Jesus, ele está dizendo? Jesus está dizendo que o homem se preocupa muito em ajuntar tesouro. Então, pare e pense comigo uma linha de raciocínio. Quanto mais você tem, mais ansioso você fica. Você compra um carro zero, aí você fica preocupado, tem que fazer o seguro. Primeira coisa, fica preocupado, por quê? Porque o ladrão vai levar, alguém pode bater, alguém pode danificar o seu carro, você já fica ansioso por fazer o seguro. E aí você fica ansioso se você terá dinheiro para pagar o seguro. E aí na IPVA, seguro, né? E mais não sei quantas coisas. Você vai criando ansiedade. Então, quanto mais bens você tiver, mais ansioso você ficará. Pode ter certeza disso. Isso é coisa natural. Por isso, Jesus começa dando uma razão bem simples a não acumular bens nessa terra. Por quê? Porque eles não transmitem nenhuma segurança. Isso que você acha que é uma segurança, isso é uma ilusão. Esses bens não trazem segurança para você. Eles não trazem segurança. Mas nós acumulamos bens achando que eles nos trarão alguma segurança permanente. E aí Jesus coloca bem claro, olha, a traça, o ladrão e a ferrugem são símbolos da insegurança. São símbolos da insegurança. Tudo que geralmente nós fazemos é por quê? Porque nós nos sentimos inseguros. Você coloca seguro no seu carro porque você fica inseguro. Você coloca trancas na sua porta porque você fica inseguro. Tudo que você faz é movido o quê? Pela insegurança, por uma ansiedade de algo que pode vir a acontecer. Agora eu quero deixar bem claro, não estou dizendo para ninguém deixar a porta aberta não, tá, gente? Não estou dizendo, faça a sua parte. Não estou dizendo para você não fazer. Estou dizendo para você não fazer o seguro do seu carro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que essa motivação é feita porque nós estamos ansiosos. O que nos motiva é a insegurança. Por isso Jesus está batendo essa tecla. Não fiquem preocupados em acumular coisas aqui. Porque quanto mais você acumula, mais preocupação você tem para manter, para guardar, para proteger. É isso que ele está dizendo aqui, principalmente nesse primeiro versículo. Ele não está dizendo que é pecado ter dinheiro. Não está dizendo isso. Ele não está dizendo que é pecado
acumular bens, ele está dizendo que isso trará preocupações para você. É isso que o texto está dizendo. Então, ele diz que em contrapartida, ao invés de você ficar tão preocupado em apenas ganhar dinheiro, ao invés de você ficar tão preocupado em ajuntar tesouro aqui na terra, ele não tenha só esta preocupação. Não se preocupe só com isso. Ele parte para o versículo 20. Então, ao invés de você só se preocupar em ajuntar dinheiro aqui na terra, ele diz, olha, ajunte dinheiro nos céus. Ele diz, olha, tenha tesouros nos céus. Quando ele diz para você juntar tesouros no céu, o que ele está dizendo é o seguinte: seja rico para com Deus. Não tenha sua preocupação em ser rico para os homens, porque muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas quem é o homem mais rico do mundo, quem tem mais poder, quem ganha mais. Isso gera uma ansiedade, porque quanto mais eu ganho, mais eu quero, e quanto mais eu quero, mais eu gasto, e aí eu preciso ganhar mais. É isso que Jesus está dizendo. Não faça a medida da sua riqueza para com os homens, pois os homens ficam medindo quem é o homem mais rico para aparecer naquela revista Forbes aí, né? Os homens mais ricos do mundo. Não fique preocupado, Jesus está dizendo, não fique preocupado em ser rico para o mundo. Por que a pessoa quer ser rica? Para aparecer para os outros. Então não fique preocupado em ser rico para os homens. Mas tenha a preocupação de ser rico para com Deus. E aí, Jesus fala lá em Lucas, quero destacar 2 textos de Lucas para ilustrar esta questão da riqueza, que ele diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 21, ele fala assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse texto está ali em Lucas capítulo 12, na parábola do rico insensato. E em Lucas 11, 40, ele fala assim, insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que faz o interior. Então, ele está dizendo, quando ele fala lá em Lucas capítulo 12, que ele fala da parábola do rico insensato, a parábola que tem esse nome, insensato. Insensato é uma palavra de grande impacto. Ele diz o seguinte, insensato é aquela pessoa que dá mais valor às coisas exteriores do que às coisas interiores. Então Jesus está dizendo o seguinte, você que se preocupa apenas com as riquezas aqui na terra, você é um insensato, você é um tolo, conforme Lucas capítulo 12, a parábola do rico insensato. Se você não lembra, é aquele homem que estava preocupado apenas em ganhar dinheiro e guardar. E essa parábola começou da briga entre 2 irmãos que foram procurar Jesus. Um deles foi procurar Jesus dizendo, Senhor, mestre, diga para que o meu irmão divida os seus bens comigo. E Jesus disse, mas quem me colocou em juízo entre vocês para dividir os seus bens? E aí Jesus coloca esta parábola. Com certeza Jesus conhecia o coração daquele homem, sabia que aquele homem estava interessado apenas no dinheiro. É o que acontece, muitas pessoas estão apenas interessadas nos bens materiais, e a palavra de Deus diz, olha, esse homem é insensato. Qualquer um de nós que tenha preocupação maior nas coisas exteriores, é uma pessoa insensata, é uma pessoa tola, porque é uma pessoa que vai viver a vida ansiosa, que vai se preocupar sempre no ter e não em ser, pois o homem insensato, que se preocupa apenas com o exterior, é aquele que se preocupa apenas com o ter. E infelizmente nós estamos vivendo uma geração de pessoas, inclusive aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que estão preocupadas apenas em ter. Por isso, os chamados cultos da prosperidade estão cheios de pessoas, porque as pessoas estão preocupadas em ter algo, não diante de Deus, mas estão preocupadas em ter algo diante dos homens, e não estão preocupados em ser alguém diante de Deus. Esse é o grande problema, esse é o questionamento de Jesus naquela parábola, esse é o questionamento de Jesus em Mateus capítulo 6. Nós estamos preocupados em ter,
mas a preocupação do reino